Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo. Estamos aqui com mais um episódio. É muito bom ter vocês aqui novamente. Estou aqui, Tefinha na área, com a minha parceira Eliana ali. Que foi? Diferente hoje, né? É, gente, ela me jogou nas covas dos leões mesmo aqui. Ela sabe que eu tenho vergonha, mas tudo bem, né, Eliana? Tá feliz? Eu quero ela assim, ó. Ela tem que ser assim. Ai, gente, desafiador, tá? Mas eu consegui. Show de bola, show de bola. E hoje, hein? Hoje tá show de bola esse episódio. Gente, eu tô emocionada. Para. O que a gente tá vivendo faz um mês, 2 semanas, não sei quantos dias. Que a gente só fala sobre isso. A gente fez até o grupão lá. Corrida. Corrida é vida. E hoje, o que a gente trouxe aqui? Quem que é essa pessoa maravilhosa, essa mulher maravilha, né? Por favor. Gente, ela é assim, surreal, top. Não vou falar muito, porque assim vocês vão ver. Estamos aqui com a maravilhosa Vanessa Agnello. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. É muito bom saber que vocês vão estar assistindo a gente. Bom, quando alguém me chama para falar de corrida, meus olhos já brilham, né? Porque é o que eu vivo, é o que eu amo fazer. É o que mudou a minha vida. Hoje eu trabalho com corrida, mudei totalmente, né, a minha cabeça. E não só o corpo, né, mas o físico, o mental e o meu convívio, né, convívio com pessoas. Então, a corrida, ela transformou a minha vida. E eu quero que ela transforme a vida de vocês também que estão assistindo. Nossa, Poética. top. Linda. E, gente, eu quero aqui notificar, mais uma vez, parceiro aqui, nosso Rami Salgados. Sempre conosco. Comer sem culpa, né? Maravilhosos. Todos Sem culpa. os Olha episódios aí, ó, estão tecnologia aqui com a gente. italiana, com glúten inativado. Sim, Então é o gente. seguinte, ó, segue eles lá, Rami Salgados. É comer gostosinho e sem culpa. Gente, cupom de desconto. Cupom de Agora desconto. vai, Agora cupom de vai. eu acho que é isso, se eu não me engano. Tá marcadinho, vai estar marcadinho Ai, lá, é gente. vai no tantos Instagram. parceiros, tantos cupons. sabe? Eu acho que agora vai, mas tá marcado. Tá marcado Ou é lá. agora vai cash. Usa Vamos o cupom. colocar O aqui pessoal tá embaixo. falando que tá comprando com o cupom, tá ganhando desconto. Sim, verdade. E olha, e hoje eu vou aproveitem. experimentar, que eu tô sabendo que Ah, já tem aqui vai no estúdio. experimentar. Ah, tem de brócolis. Ah, gente, que Ai, meu preferido, delícia. brócolis. É. Segredo. Então vamos Brócolis. vamos experimentar. Show. Bora conversar. Bora, peraí, que antes de começar, eu quero mostrar uma coisa que hoje eu vi. Que linda! Gente, Muito bom, e ainda Esther. trouxe aqui a minha medalhinha que eu ganhei Olha. esse ano. Essa vestiu a camisa de verdade, hein? Essa vesti. Olha que coisa mais Olha que linda essa Gente, medalha. Olha que lindo. Eu sou suspeita a falar, porque assim, Vou deixar ela aqui. tudo começa realmente do nada. E aí eu peço realmente, obviamente, inspiração pra Deus, porque eu falo, Senhor, eu quero que essa etapa toque o coração das pessoas. Arrasou, meu Deus. E aí foi a 14ª edição. E todas as edições eu que escolho o nome da etapa, eu que desenho a camiseta, eu que desenvolvo a medalha. Então, Aham. assim, é algo, não tem nada frio, sabe? Porque, assim, não tem terceiros que fazem isso pra mim. Uhum. Quando eu mando o desenho pra empresa de medalha, ele já é isso aí. Ele não consegue me dar palpites do tipo, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Uhum. Eu já mando e eu falo assim, É isso. se vira. É assim. quero Eu nem saber. sei como que ele vai dar conta de fazer. Inclusive, eles são ótimos, o pessoal de Limeira, Que top. o Rodrigo, da Grazamac. Então, assim, então tudo começa realmente com essa inspiração. E essa etapa, ela foi muito especial em muitos sentidos, mas principalmente esse nome serviu muito pra mim, porque eu tive que ser muito forte e corajosa pra dar conta de concluir essa etapa depois da morte da minha cachorra. Então, assim, quando eu coloquei o nome dessa etapa, que eu começo 6, 7 meses antes a desenvolver como vai ser o nome, qual vai ser as cores da camiseta, eu não sabia que eu tava realmente fazendo isso pra mim.
Nossa. Então, eu tive que ser mesmo, porque ela tinha 16 anos, uma Golden, foi assim, Ai, a minha meu parceira Deus. de vida, 16 anos e 4 meses. É toda uma história, É né? toda uma Vé? história, eu não tenho filho, então ela era a minha filha. E quando ela partiu agora em janeiro, eu tava assim, na metade da divulgação da etapa, né? Porque acontece em março. E eu só lembrava de que eu tinha que ser realmente forte e corajosa pra dar continuidade, né? Porque, como eu falei, eu faço tudo sozinha. Então, eu tenho a minha secretária, né, a Josiane, que me ajuda nas partes mais burocráticas. Mas toda essa ideia, toda a busca por patrocínio, busca por parcerias, né? O que vai colocar no evento, eu que faço. Então, assim, eu tive que ser muito forte e corajosa. Então, essa etapa, ela tem um significado muito importante. Além de que foi a maior etapa de todos os tempos, né? 1.600 mulheres. Foi Essa foi em surreal. Sumaré. Gente, Foi em eu só Sumaré, via no mulher naquele shopping. lugar. Quando eu olhava pra trás, eu tava lá bem na frente do aquecimento. Quando eu olhei, eu vi aquela onda de mulher. Foi a minha primeira corrida muita da mulher vida junta. também. Sério? Sim, É a primeira nossa. corrida? É verdade. A Foi minha Stephanie primeira nunca tinha corrido Corrido. em corrida profissional. Sério? E ela me convidou. Infelizmente, eu Não tinha conseguiu evento, eu ir. não consegui. Fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, olha que medalha maravilhosa. Aham. Olha essa camisa. Olha lá, Ai, cenas. Tá passando as Gente, cenas, olha olha a isso. multidão É muita de mulher mulheres. junto. Eu tava bem ali na frente. É muito bem organizado. Que estrutura, Van. sim. Você está de Ai, parabéns. Obrigada, Muito bom. Está de obrigada. parabéns. Assim, Lindo. os meus olhos brilham, meu coração enche de alegria de falar do Let's Run Girls, porque é um projeto que começou em 2018. Eu não comecei com ele sozinha, na época eu comecei com mais 2 amigas, e elas saíram, tem 3 anos, eu acho que elas saíram. Uma foi ser mãe, dedicar a ser mãe, tanto que ela teve 2 filhos Certo. seguidos. E a Mavidote, né, e a prima Engate, ela foi ser coach, desenvolvimento pessoal, né, então ela foi pra essa área. E realmente a corrida já não tava mais fazendo parte da vida delas nesse sentido, né. Elas ainda correm, assim, de vez em quando, mas elas preferiram abrir mão, sair mesmo. E eu tive muita dúvida se eu continuava ou não. Porque é um projeto que nasce, né, com 3 pessoas, e depois você fala assim, e agora, E né? agora, né? Como é que vai ser? As pessoas vão aceitar isso? Como é que as pessoas vão ver isso, né? E aí eu também pedi uma direção pra Deus, tudo assim, eu peço direção pra Deus. A última etapa que nós fizemos com as meninas, né, que elas ainda eram do Let's Run Girls, a gente colocou 750 mulheres, a última etapa. E aí, o que eu falei com Deus? Eu falei, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me provar 730, lá em Limeira. Falei, Senhor, aí elas anunciaram que elas queriam sair, eu falei, mas olha, a gente já tá no meio da campanha, já tá divulgando, né, então vamos pelo menos concluir essa. E aí elas perguntaram, e você vai continuar? Eu falei, sim, eu não sei. E aí, o que eu falei pra Deus? Eu falei, Senhor, se essa etapa, que tá nós 3 ainda, mas que teoricamente seria a última, ter mais meninas do que em Limeira, eu continuo. Então, é uma prova de que é pra mim realmente continuar com esse projeto sozinha e que o Senhor vai me dar asas, até porque o projeto, ele tem uma asa, né? O logo do Let's Run Girls é uma asa justamente pra, a gente fala de voar, de dar, né, pra você realmente alçar novos voos. E aí, Limeira, que era a cidade das 2, onde a gente era muito forte, até porque as 2 eram de Limeira, a gente tinha colocado 730. E Sumaré era a primeira vez que nós estávamos indo. Então, pra nós era tudo novo, né? Apesar de eu ter morado em Sumaré, eu ainda não tinha um público tão grande em Sumaré. E aí, eu lembro que eu comecei a pedir e falei, ó, que seja uma pessoa a mais, 731. O senhor já vai me provar que realmente é pra eu continuar. Nossa. E aí, a gente continuou vendendo, fazendo divulgação das inscrições, uma cidade nova, ninguém conhecia a gente tava chegando. Elas até saíram um pouco mais, assim, me deixaram um pouco mais sozinha, realmente, pra eu tocando, até porque elas já estavam envolvidas, né, nessas situações. A Má tava com um barrigão gigante, Mas ela linda. estava dando uma assessoria. Mas ela estava dando um help lá, mas, tipo, eu que comecei meio que falei assim... 80% era você, já. Porque elas também já estavam... Na verdade, elas já queriam ter saído, mas elas se mantiveram. E aí, eu falei, né? Eu falei, ó, mas a resposta pra vocês, se eu vou continuar ou não, vai ter que ser só depois do Let's, porque eu preciso de uma confirmação. E foi muito lindo, porque a gente colocou 752 meninas.
Então, foram 22 meninas a mais O sinal do tá ali. que Limeira. Eu falei, bom, Deus, então tá bom, o sinal tá aí, então vou continuar. E aí, a gente faz todo mês de março no shopping, né? Que o shopping contratou realmente pra ser todo mês de março. E aí, eu falei assim, tá, e agora? Será que o shopping vai aceitar? Que é só eu? Né, que não tem mais 2 influenciadoras junto comigo. Você estava insegura. Eu estava nessa totalmente situação. insegura, né? Porque eu falava assim, como que as meninas... Porque assim, tem meninas que estavam com a gente desde o início, desde a primeira etapa em 2018. Como que elas iam enxergar isso? Do tipo, ai, nossa, a Van continuou sem as meninas, nossa, né? Só que assim, o Let's, ele... Eu não posso falar, eu não posso usar essa expressão, mas eu até preciso... Como explicar isso? Eu sempre vivi mais o Let's do que as meninas. E elas sabem disso. Tipo, colocou mais energia. Eu sempre coloquei mais energia, Né? porque assim, a Pri, ela trabalhava com algumas outras coisas, elas tinham muitas parcerias com a famosa blogueiragem, de visitar Sim. parceiros, provador e tal. A Má Uhum. também. E eu não tinha. A minha vida era desenhar a camiseta do Let's, atrás de patrocinador, nananã. Então, assim, eu sempre coloquei realmente mais energia. E eu sempre gostei muito da corrida, assim, sempre... pra mim, não tinha hora, sabe? Era meia-noite, 1h da manhã, eu tava lá trabalhando. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, sabe? Eu lembro que eu mandava algumas mensagens, assim, tipo, meia-noite, mas, Van, são 10 e pouco Você da era noite. chamada de louca? Eu era meia Mas doida. ela não é normal. Não, eu falava, mas, gente, eu tô aqui trabalhando, sabe? Aham. Então, e aí, quando realmente teve mais pessoas, mas eu fiquei ainda com esse medo, com esse receio. Como é que eu vou avisar o shopping que as meninas não vão estar mais? Será que eles vão continuar aceitando o contrato? Né? Como é que eu vou anunciar pro mundo que as meninas saíram? Porque era sempre nós três. Inclusive, ontem eu estive com elas. Ai, que legal. A gente tem amizade, enfim, graças a Deus, nada mudou entre a gente, né? E aí, eu fui pro shopping, pra reunião no shopping, e falei, é o seguinte, tô sozinha agora, só eu. Então, Let's Win Girls se resume a Van Agnello, né? Aí a menina virou e falou assim, mas eu nunca tive contato com as outras duas. Por quê? Porque, de fato, nunca teve mesmo. Porque, como eu morava em Paulínia, era mais perto, eu ia em reunião do shopping, então... As meninas eram mais... Não parecia tanto, né? Ela falou, Van, não vejo... Era mais no backstage, né? Ela trabalhava mais em casa. A Má ficava com a parte das coisas da loja, de entrega de correio e tal. E aí, eu falei, então tá bom, então beleza. Mas eu, no fundo, eu ainda tinha medo, né? Tinha medo porque sozinha, como que eu vou divulgar sozinha? A gente fazia sessão de foto com nós 3, mostrando a camiseta. A gente fazia live pra mostrar a camiseta. Então, assim, eu tive que mudar toda a dinâmica do Let's Run Girls. Tem que recomeçar, né? Praticamente. Do zero A logística mesmo. teve, né? Tive que mudar reformular. tudo, exatamente, para que as pessoas pudessem realmente ver que o Let's era um projeto, que ele não cabia só, tipo, não era só da Van, tipo assim, aí eu quis dizer que o Let's era de todo mundo, que eu só sou um canal, um instrumento usado para fazer com que as mulheres realmente se reconheçam e vá lá correr pela primeira vez como você. Então, eu vendo muito isso no Let's Run Girls, assim, muita gente me manda mensagem falando que o Let's Run Girls foi a primeira corrida da vida. E eu fico muito feliz, porque quando às vezes eu vejo alguma corrida com 13 mil pessoas, né, 25 mil pessoas, eu falo assim, eu tenho certeza que muita gente que tá aqui começou no Let's. E muita gente me manda mensagem dizendo que foi assim. Então, ó, pra você, né, foi a primeira corrida da vida. Foi, depois né? não parei mais. Então, então, assim, eu até brinco, eu falo pros organizadores de corrida, ó, eu tenho muita participação aí no lucro de vocês, viu? Porque eu começo... a collab, porque eu tenho certeza, assim. E é um pouco bom e ruim, porque, assim, muitas meninas que começaram no Let's, muitas ainda vão. Não perdem uma etapa do Let's, porque gosta da energia do Let's. Mas elas já estão tão evoluídas em 21 quilômetros, em correr 42 e 21, que às vezes ela fala assim, ai, Van, eu não posso ir correr só 10 nesse dia, porque eu tenho um longão de 25, entendeu? E eu acabo perdendo as minhas meninas para outras corridas. Mas tá tudo bem, eu acho que o mais gostoso disso é eu saber que as pessoas foram tocadas no Let's, né? E muitas ainda não perdem mesmo, porque apesar de ser
uma corrida feminina ainda, que motiva, tem o charme de ser o Let's Run Girls, né? É a única corrida que tem café da manhã, né? Gente, eu achei a estrutura maravilhosa. Então, assim, normalmente você Nossa, termina... Eu sou suspeita pra falar. Você foi em outras corridas, você passa no curralzinho lá, pega uma banana, a medalha E tchau, né? O Let's não, o Let's é uma experiência, né? Você passa, pega a sua medalha, tem o café da manhã. Eu vou mudar um pouco a estrutura do café da manhã para ano que vem, para não ter tanto tumulto, né? Porque imagina, 1.600 mulheres entrando num ambiente para comer, É muita mulher, né? É muita gente. Então, eu já estruturei todinho com o shopping. Então, a gente vai fazer uma passagem de você passar, pegar seu kit lanche com tudo que tiver lá e sentar em outro lugar. E não ficar esperando, porque normalmente eu espero a última chegar para abrir o café. Então, não vou fazer mais isso. Então, assim, você terminou sua corrida com 20 minutos, você já vai passar, pegar seu lanchinho e vai comer. Para não dar esse tumulto de abrir as 1.600 mulheres entrarem tudo junto. Então, é mais fácil essa dinâmica de ir passando as pessoas realmente pelo local. Sim. E o estilo do café já teve... Quem tá comigo desde a primeira, a gente já mudou várias vezes. E a gente tá melhorando cada vez mais. E até porque tá crescendo, né? Porque aí, dessas 752 meninas... eu pedi de novo pra Deus, falei, Senhor, então assim, ó, me ajuda e continue realmente pra ver se esse é o meu caminho, ou se eu tenho que continuar com Let's, mas com projetos menores, porque antigamente nós éramos treinões, então a gente fazia treinão, igual vocês vão fazer, treinão. Aí, Eliana, a gente tá no caminho certo. Tá no caminho certo, exatamente. O olho já brilha. E eu comecei fazendo treinão, o Let's não era corrida. Ai, que legal. E aí eu falei pra Deus, Senhor, então assim, se o Senhor colocar mais mulheres, eu vou entender que é pra mim continuar com a corrida. Se for menos, eu vou entender que é pra mim fazer treinos menores e regionais. Aí, tipo assim, ir pra Piracicaba, ir pra Limeira, ir pra Campinas, mas treinos menores. Gente, dia tal, eu vou estar no Taquaral, não, vamos lá treinar, vamos fazer um café da manhã lá especial, né? Que era esse formato antes. E era mais simples, tal. Tinha medalha, a gente começou só com camiseta, depois a gente colocou medalha. Depois a gente colocou número de peito, depois que virou corrida. Então, na verdade, de corrida é a quarta corrida. De 14 é a quarta corrida que teve. Então, a gente teve uma em Limeira e 3 em Sumaré. E aí, surpreendentemente, Deus fazendo a obra, né? A gente colocou eu coloquei 1.300 mulheres. Foi a maior etapa de todos os tempos do Let's. De todos os tempos. E vai aumentar, em nome de Jesus, esse número. E a gente colocou 1.600 nessa desse ano, né? Então, assim, já é a segunda corrida que eu faço realmente sozinha. Sem as meninas. Ano que vem, então... Olha, eu já tô de roupa pronta, eu tô ansiosa pra chegar em março. Então, e o legal é que, assim, essa etapa, ela foi muito especial. As inscrições encerraram com um mês para mais do Let's. E nunca aconteceu isso. As inscrições, elas ficavam abertas até a semana do Let's. Tanto que tiveram muitas meninas que já conheciam o esquema e que deixaram para fazer mais perto e não conseguiram, porque realmente acabou. Mas por que acabou? Porque assim, e por que você não continuou vendendo? Primeiro que eu preciso entender a estrutura do shopping, se ele comporta, né? Segundo, que eu tenho parcerias que me deram 1.600 unidades das coisas, né? Porque quando eu faço um contrato de parceria, eu falo, olha, eu preciso de 1.600 unidades de tal coisa, entendeu? Então, assim, e eu chutei 1.600 porque como tinha tido 1.300... Eu falei, gente, 1.600 eu tô chutando alto. Então você vai ter que chutar eu vou ter que chutar um shopping lá. Você vai ter que ir ao shopping. Aí. Shopping. Eu vou ter que aumentar, vou ter que aumentar para uns 2.000, porque se não chegar... Vamos conversar, shopping. Vamos conversar. E aí eu tive que encerrar as inscrições e meu coração ficou muito chateado porque por isso. Já sabe, se você colocar o 1.600, vai escutar? Vai dar ruim pra sua pessoa. Então já se organiza lá com o pessoal. Eu vou ter que aumentar minha régua vai ter que subir. E como que começou, Van? Assim, o começo do começo mesmo de tudo. De onde nasceu o projeto? Na verdade, assim, eu era gordinha. Eu tinha 18 quilos a mais e eu não me achava gordinha. Isso que era pior. Eu não me achava, eu não me via gordinha, eu
eu achava que eu era normal, não me achava gorda. Eu conheço isso. Você conhece isso? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, Tá tudo tudo bem. bem, Eu assim, falava né? pra minha mãe assim, Tá minha mãe linda. falava, minha mãe pegava muito no meu pé. Ai, você tá gorda, você tá gorda. Eu falava, ai, mãe, nada, eu tô gostosa. Todo Mãe mundo também. vê, menos a gente, Eu falava, né? mãe, eu tô gostosa, eu tô mulherão, É. né? Beleza. E aí eu fui, na época eu ia na igreja, assim, a gente eu fazia parte do louvor da igreja, e a gente se reunia de final de semana pra comer, pra cantar, pra louvar, enfim. E naquele tempo a gente usava muito cameraman, filmagem mesmo, de câmerazinhas pequenininhas, grandes, enfim, né? Ou aquelas foto que faz filmagem e tal. E a gente tinha mania, eu não sei porquê, não sei se era, não sei. A gente, quando se reunia, a gente falava, ai, vamos ver o vídeo da festa da igreja, do dia que foi tal pessoa, o pastor tal, falando, tá, vamos, tal, ou do aniversário de alguém. A gente sentava pra assistir esses vídeos. E eu tava na casa desse pessoal da igreja, e aí eles colocaram um vídeo, vamos assistir então. Aí passou uma pessoa de cor-de-rosa, assim, no vídeo, eu tava sentada, eu não enxergo de longe. Olha só, isso tem 17 anos pra mais, 18, sei lá. E ela lembra. Eu lembro exatamente. Verdade. Não, e assim, e eu já não enxergava. Imagina como é que eu tô hoje. Não, é verdade. Você entendeu? Se há 17 anos atrás eu não enxergava de longe, imagine Meu hoje, Deus. abafa. E aí eu olhei assim, falei, gente, quem que é aquela moça de rosa que eu não tô reconhecendo? Meu Eu Deus. achei que fosse alguém novo na igreja, alguma mulher que tava chegando. Aí a pessoa olhou pra minha cara e tal, e falou, Vanessa, quem que é? É você. Nossa. Falei, como assim sou eu? Eu lembro que era na casa da Serra. Foi um tinha uns choque. puff, sabe? Puff. Tipo, Puff. Sabe aqueles puff que a gente Aham, sentava? que Tinha o sofá afunda. e o puff, eu tava no puff, assim, eu saí se meio que afundou no afundando, meio tropeçando, assim, e fui pra perto da TV, porque eu precisava ver que era eu. Volta, pedi pra voltar. Na época, assim, o pessoal que tava na casa, assim, só acharam estranho porque que eu pedi pra voltar. Mas, assim, eu não chorei, não fiz nada, mas eu fiquei inconformada de que era eu aquela pessoa. Porque, assim, foto, gente, a gente sempre acha o melhor ângulo, a gente procura. Agora, vídeo... o vídeo ele Não tem mostra, como né? Vídeo, disfarçar. olha, eu não sei como é que eu estou saindo aqui, espero que esteja bem bonita. Maravilhosa, minha filha. Tá bonitona, tá linda. Porque vídeo não tem como, né? Aí, quando eu cheguei em casa, assim, aquilo me deu uma depressão, uma tristeza, sabe? Eu me olhava Meu no espelho, Deus. eu falava assim, gente, mas eu tava muito feia naquele vídeo, sabe? Assim, e eu fiquei em casa remoendo aquilo. Aí depois eu fui na minha mãe é massagista, então por isso que ela cuida de corpo de pessoas, né? Então por isso que ela falava que eu era gordinha, que eu tava gordinha. E aí eu falei, mãe, eu realmente tô gorda. Eu falei pra ela, tô gorda. Aí isso me deu um start, meio que um desespero. Mas... Ele ligou uma chavinha, Ele ligou assim, uma né? chavinha. Você se vê naquele momento, ligou ali uma chave que você Que eu tava em modo desativado. que eu não achava que eu pudesse estar Não te gorda, incomodava. Não me incomodava. Mas assim, a minha calça jeans, pra você ter uma ideia, já era 46, 48. Ô, Van, e era por, tipo, compulsão, alimentação ou estresse? O que você Eu acha acho que que te era um levou? pouco de tudo, sabe? Assim, um pouco de estresse, um pouco... Eu gosto muito de comer, até hoje eu como muito bem. A sorte é que eu treino. Eu corro para isso. Eu corro pra isso, pra um dos motivos é esse, obviamente. Mas, assim, eu tava na igreja. Quem é da igreja aqui sabe que a gente só se reúne pra comer. O que crente não Que bebe, crente come. não bebe, come. Sim. Né? A Então, gente tem entende uma- perfeitamente. E acho que também, talvez, você... Eu acho que é o meio que você vive. Não tem jeito. Eu acho que O ambiente faz muita o diferença. ambiente que você tá, que você vive, ele te puxa ou pra um lado bom, ou pra um lado ruim, ou pra um lado de, então eu vou comer mais, eu vou beber mais, eu vou correr mais. Eu acho que também a gente tem que sabe? tomar cuidado para não acontecer isso, ou se observar se você está vivendo em um ambiente tóxico, Sim, sim. Exatamente. né? Porque Então, assim, hoje, tipo isso. a gente, com o amadurecimento, as coisas vão mudando muito, né? E a gente vai amadurecendo também, né? Então, Uhum. hoje eu consigo estar em qualquer ambiente Que não vai te influenciar. que não vai me influenciar, É. né? Porque a gente tem uma coisa, assim, muito certa do que a gente quer, onde eu quero chegar, né? Só que talvez eu era mais nova, né? Talvez não, eu era muito mais nova, né? Van, mas que você hoje, tipo, eu uso o termo blindado. E eu acredito que depois que a gente passa por um processo, A gente não você quer se voltar mais blinda. nele. Total. então É. você hoje, de fato, se você tá no ambiente, você consegue estar e não absorver. Sim.
né, a energia, né, eu acho que você consegue se manter. Sim. Mas só que quem não passa por um processo, não passa por essa situação, muitas vezes não sabe onde se encontra. Exato. E fica ali estagnado. E não E nem sai, sabe né? como sair. E não sai. Precisa de ajuda. E muitas vezes acaba não saindo e acaba se conformando com aquilo que tá vivendo, né? Exato. Meu caso foi É. assim, pra mim tava tudo bem. Sim. Mas na verdade não tava. tava. Porque se tivesse tudo bem, você aceitaria sair naquela foto com o grupo. Sim, Ah, não, sim, deixa que eu deixa faço a que foto. Exato, exatamente. Você, né? Ou eu não ia achar nada normal, tipo, ver uma pessoa gordinha no vídeo de rosa passando na televisão. É, você fala, Entendeu? ah, Aquele dia te chamou a atenção. Aquele dia me chamou a atenção e me deu esse start, sabe? E aí, olha só, e foi uma coisa muito doida, porque assim, e logo depois, na sequência, veio várias situações de separação. Eu me separei do meu primeiro marido. Eu comecei a caminhar, ainda casada com meu primeiro marido, pra tentar emagrecer. E tem até várias situações, assim, que é muito engraçada, que eu passava muito mal, sabe? Muito mal de estômago, eu tinha refluxo, mas era tudo do peso, com certeza, né? E aí eu comecei a querer me cuidar mais, e isso também começou a incomodar esse meu ex-marido também. E aí juntou várias coisas, eu me separei, a gente se separou, mas eu ainda me separei nesse processo aí, tentando emagrecer, tentando perder peso, e eu não conseguia correr, então eu só caminhava, e é muito engraçado que, assim, eu usei disso pra ir caminhar à noite e tal, até como fuga, sabe? Porque eu não queria mais estar em casa lá com ele, então eu também queria sair pra caminhar. Então, isso me ajudou um pouco, mas eu não corria, só caminhava. E aí, correr mesmo, aí eu me separei, teve todo o processo de separação. Eu cheguei a emagrecer um pouquinho nesse processo de separação, obviamente. Mas, assim, nada que falasse assim, nossa, como essa menina mudou, sabe? E aí, eu conheci o meu atual marido, inclusive numa consulta médica, porque ele é médico. Justamente nessa fase de emagrecimento, nessa fase que eu tava passando muito mal. E ele falou pra mim, ele falou, olha, seus exames deram todos alterados, triglicérides, colesterol, tudo. Nossa, ele falou assim, você só tem tava na pior. Ele falou assim, você só tem 28 anos. Eu falei, pois é. É mais fácil falar o que você não tinha. Que eu não tinha. Okay, E aí, eu falei, nossa, eu tô passando por um processo e tal. Eu já tava na minha mãe, inclusive, nessa época. Já tava separada, pelo menos com a minha mãe, mas as minhas coisas estavam bem em casa. Sabe aquela situação, sabe? Ele falou, você tá passando algum estresse? Eu falei, todos possíveis, né? O que você tá passando? Eu tô passando nervoso. Falou, muito nervoso. E aí, ele falou, mas você precisa fazer umas caminhadas, você precisa começar a mudar a sua alimentação, tudo tal. Então, foi aí também esse start de, eu vou começar a caminhar então. Era o meio também de eu, sabe, começar uma nova vida. E aí, eu comecei a caminhar. E larguei, me separei realmente, e depois de uns 3 meses, assim, SUS, né, bem? Depois de uns 3 meses eu consegui retorno pra voltar no médico. Nossa. E quem era, de novo, porque SUS você não escolhe quem vai te atender, né? Não. Era esse mesmo médico, que hoje é meu esposo, Olha. E aí eu já tinha emagrecido um pouquinho por conta de tudo que eu tinha passado também. E aí, beleza, a gente começou a namorar, enfim. E aí a gente, ele ama comer, ama cozinhar. Ele era gordinho, eu lembro que eu falava assim, esse médico tá me mandando emagrecer, mas ele é mais gordo que eu. Você conheceu de verdade? Quem é você, meu querido? Mas tudo bem, né? Faz o que eu faço, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Folgado, né? E aí, eu voltei a engordar um pouquinho que eu tinha emagrecido nessa época. Eu voltei a engordar quando eu comecei a namorar ele, porque era só comer, né? E A felicidade engorda, né? engorda. Ai, gente. E aí eu falei pra ele assim, falei, eu tô voltando a engordar de novo, você me conheceu gordinha, eu sei. Ele brinca até hoje, ele falava, eu amava você gordinha. Ele fala até hoje. E aí eu falei, bom, Interessante isso, gente. é muito legal. E aí eu falei pra ele, não, mas eu preciso emagrecer. E eu lembro que eu sempre fiz, ele gosta de viajar, a gente vai pra Punta Cana. Aí eu falava assim, então eu preciso perder uns 4 quilos. Já era. Essas putarias, sabe? Aí eu emagreci um pouquinho pra poder ir pra praia. Aí não adiantava, chegava lá, comia tudo que praia. podia ver na frente, comia, engordava de novo.
E aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que mude, que eu emagreça mesmo. Aí eu comecei a fazer pilates e tal. E ele sempre me incentivou a fazer qualquer coisa, ele sempre foi de boa com isso. A corrida entrou na minha vida mesmo. Em 2014, eu tô casada desde 2009. Então, demorou. Olha o tempo que demorou. Então, de 2009 a final de 2013, eu fiquei nessa. Emagrece um pouquinho pra viajar, dar umas caminhadinhas lá pelo bairro. Era por necessidade, sabe? Fazia um pilates. Então tá. Então, aí... Eu lembro que a gente foi pra Itália uma vez, a gente ficou 25 dias na Itália, nós e um casal de primos nossos. Eu comi tanto, eu tinha emagrecido 4 quilos pra poder ir pra Itália, eu voltei 8 mais gorda, de tanto que eu comi, sabe? Não tem como ir pra Itália. Não tem. Não tem, né? E aí eu tem fiquei... experiência gastronômica. Eu fiquei muito nessa fase, sabe? De emagrece, engorda, emagrece. Mas todas as vezes era muito engraçado. Todas as vezes que eu engordava um pouco mais, eu lembrava do vídeo. Do vídeo lá de trás, né? Quando eu me vi no vídeo. Falei, eu tô igual, eu tô ficando igual. Por quê? Porque aí eu comecei do 44 que eu tinha ido pra calça, 42, 44, eu comecei a ter que comprar calça 46 de novo, calça 48 de novo, e estando com o meu segundo marido já. E aí, eu falei, não, preciso mudar. E a gente mudou pra um condomínio em Sumaré, que chama Vila Flora. Eu morei lá um tempo. E lá era muito gostoso pra caminhar à tarde, caminhar à noite, porque é fechado. Até então a gente morava em bairro, então eu tinha um pouco mais de medo de ir à noite e tudo. Era mais seguro. E aí eu falei, eu vou começar a caminhar à noite. Falei pra ele. Ele falou assim, vai. Ele falou, vai mesmo. E eu comecei a caminhar. Também que ele te incentivava, super. né? Eu comecei a caminhar sozinha lá à noite. Porque uma amiga também falou que queria ir. Então eu comecei a ir à noite com essa minha amiga. E fomos. Ficamos assim uns 6 meses caminhando à noite. Ela desistiu. E eu só ia à noite por causa dela, porque eu conseguia ir de manhã. Mas eu ia à noite por causa dela. Aí, quando ela parou, eu falei, bom, então eu vou começar a fazer de manhã, porque eu acordo muito mais disposta, pra mim é muito melhor. E eu comecei a caminhar de manhã sozinha. Só que aí eu comecei a ir aumentando os ritmos um pouco. Eu já tava 6 meses caminhando à noite, então assim, eu já tinha uma resistência. Sim. E eu lembro que eu falei assim, agora vai ser diferente. Eu vi as pessoas lá no condomínio correr, eu achava lindo. Eu falava, gente, que lindo que é correr, né? E eu falei, eu vou tentar. Esse ano era 2014. 2013, finalzinho de 2013. Não tinha esse acesso à internet, não tinha, né? Eu nem... Era nem Runner's Instagram, World, lembra? lembra? Eu tinha Instagram, ó, pra você ter uma ideia. Eu acompanhava Gabriela Pugliese, que ela era super fitness, ela era super Mahamudra, enfim. E a Carol... alguma coisa, esqueci o nome dela, do Rio de Janeiro. Eram as duas mais musa fitness. É a da DNA? Ou Será não? que é? Não lembro. Que ela treina as mulheres. Não, essa daí é a professora, né? Não, era uma blogueirinha mesmo, assim. Tá. De lifestyle e tal. Uhum. E aí, eu comecei a acompanhar as duas, eram minhas duas referências no Instagram, mas ninguém falava de corrida como é hoje. Hoje eu brinco e falo assim, gente, vocês que estão começando a correr, olha pra mim aqui, gente. Vocês que estão começando a correr, vocês têm muita sorte de estarem começando a correr hoje, porque hoje tem 1000 informações. Então, vocês já sabem o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, né? E eu não tinha ninguém, tudo era mato, né? Eu tava no Instagram já, mas só pra ver assim e tal, não era nada de postar. E aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou começar a correr. Eu quero correr, porque eu vi essas meninas correndo, de shortinhos, barriga de fora, achava lindo. Eu falava, tá longe disso acontecer, mas tá bom. E aí, foi muito engraçado que é uma técnica que eu falo pra todo mundo, que eu dou de dica pra todo mundo. Eu comecei a contar os posts. Então, assim, desse poste pra esse poste, eu caminhava. Desse pra esse, eu corria. E eu fazia o mesmo percurso todo dia. Então, tipo assim, a volta maior lá do condomínio. Eu fazia essa volta. E aí, eu comecei a perceber que, assim, eu saía... Lá atrás, era 40 minutos pra fazer aquele percurso. Depois, com esses trotinhos, eu fui pra 38 minutos. Já ia diminuindo, já fui melhorando. diminuindo. E aí, eu chegava em casa feliz da vida, né? Aí, no dia seguinte, eu ia de novo. Corria 2 postes, caminhava 1, corria 2, caminhava 1... E fui aumentando gradativamente, sem pressa, é o que eu falo pra todo mundo. Gente, ninguém engorda da noite pro dia. E ninguém vai aprender nada da noite pro dia. E muito menos a correr. Então, se a pessoa ela não tiver paciência no processo, ela desiste.
Verdade. E é assim na vida pra tudo, né? Se você não tiver paciência no processo de estudar, você desiste. Se você não tiver paciência no processo de manter um casamento, você desiste, né? Se você, num relacionamento, tudo é um processo. E você tem que ter essa paciência de esperar esse processo e as coisas acontecerem, né? Então, eu fui bem devagar. E aí, teve um dia, isso foi já quase uns 6 meses. Eu lembro que eu comecei meio que de manhã sozinha, contar os postes perto do meu aniversário. Eu faço dia 12 de dezembro. Uhum. E aí, caminhando, teve um dia que eu falei assim, gente, eu não parei. Eu não precisei parar. Eu fiz todos os postes daquele mesmo percurso sem parar. Porque eu falei assim, hoje eu vou tentar ir o máximo que eu conseguia. Porque eu já tava fazendo 4 postes andando um só, 5 postes andando só, 6 postes andando 7 postes andando 1. E aí, nesse dia, eu falei assim, hoje eu vou ver quantos postes eu consigo. Sozinha? Sozinha. Quando eu vi, eu fiz o percurso todo e cheguei no meu condomíniozinho, porque lá são vários condomíniozinhos dentro de um condomíniozão. Uhum. Aí eu falei, gente, eu não parei, eu não precisei parar. Eu não corri forte, mas corri num pace de 7 e pouco, Levinho, sabe? Bem trotezinho. levinho. Você nem sabia que era Nem pace, sabia né? o que era pace, eu não tinha relógio, eu tinha um celular que eu punha no braço gigante aqui, aquilo me assava Que inteirinho. pesado. Que pesado. Corria com uma toalhinha na mão, eu tenho foto, gente, de meu toalhinha na Deus. mão, pra secar o suor, não, para. E aí, eu falei, gente, quantos quilômetros eu fiz? Porque eu tinha o celular por conta de música, não era por conta De marcar. de marcar a pace ou quantos quilômetros eu fiz. Que eu nem sabia que tinha aplicativo Você pra era isso. no modo arcaico. Raiz, total. É. Sabe o que eu fiz? Falei, eu peguei meu carro. Falei, eu quero saber quantos quilômetros dá esse percurso que eu fiz. Peguei meu carro, zerei o negocinho lá do quilômetro. Várias ruas subi contramão, porque era o caminho que eu fazia. Mas era dentro do condomínio, não dava Dava nada. aquela olhadinha, É. vamos. Falei, a gente precisa, porque esse é o meu Só pra ter percurso. certeza. Esse percurso que eu fazia sem eu saber era 5 quilômetros. Nossa. Menina. Ai, que tudo. E aí, então, eu fiquei Olha, mega arrepia. feliz. Eu falei, gente, eu corri meus primeiros 5 quilômetros, né? E aí, isso foi, assim, foi um marco pra mim. E eu me apaixonei realmente por isso. E aí, eu comecei a ver mudança no meu corpo. Eu comecei a ver mudança no meu humor. Eu comecei a ver mudança na minha alimentação. Porque aí, você começa a não querer errar. Por isso que eu Sim. falo do ambiente que você vive, que você convive. E eu lembro que aí, o que aconteceu? Aí ia ter a Copa de 2014. E eu comecei a seguir umas outras, a menina chamava Mamãe Fitness, ela morava em Paris. Ela era comissária de bordo, morava em Paris, mas ela era muito fitness. E ela dava umas corridinhas lá em Paris. Ela falou assim, vamos fazer um desafio de 100 quilômetros? Quem vem comigo? 100 quilômetros dentro de um mês. Eu falei, nossa, gente, mas 100 quilômetros dentro de um mês? Eu comecei a fazer conta. Se eu já tô fazendo 5, quantos quilômetros por dia eu tenho que fazer pra chegar até a Copa? Nananã, porque era assim, era um mês antes da Copa. Pra gente chegar que na legal. Copa do Mundo com 100 quilômetros feito. 2014. Julho de 2014. Falei, vou fazer. Então, comecei lá em junho, eu já tava com 6 meses aí dessa história de correr, caminhar, mas eu já tinha começado a correr mesmo uns 2 meses antes de junho, por aí. Aí eu falei, vou começar, vou fazer. E aí eu lembro que, assim, eu fiz muito antes dos 30 dias, os 100K. Sei lá, fazia 5K todo dia, sabe essas coisas assim, louca? E aquilo me emagreceu super, me deu muita resistência e me deu um amor enorme pela corrida. E aí eu comecei a postar fotinho, sabe? E aí eu falava assim, agora eu quero aumentar a quilometragem. E aí uma menina que me seguia, que corria, ela falou assim, Eu Van, quero mais, eu queria mais, eu queria correr mais, queria correr 10. Ela falou assim, Van, nunca se apresse. Ela falou isso pra mim, eu não esqueço até hoje. Ela falou assim, tente melhorar o seu tempo no 5, pra depois querer aumentar pra 10. Fazer mais. E de fato, ela tem razão e é o que eu passo pra todo mundo, sabe? Tem pessoas que querem pular etapa. Eu fiz 5, agora eu quero correr 10. Não, meu bem. Não é porque você fez 5 que você tá boa no 5. Aperfeiçoa o 5, sabe? Se você tá fazendo ele em 45 minutos, vamos abaixar pra 40? Vamos abaixar pra 35? Quando você faz um 5 aí pra 35, sabe?
Sonho, 20 minutos. Tô 25. quase lá. Sabe? 35 minutos, por aí você fala assim, eu tô bem, agora eu posso tentar 10. Ó, na minha última de 5, eu fiz em 35. A Entendeu? última eu fiz em 30 e poucos É, também. então assim, é o que eu falo pra todo mundo. Fala assim, mas isso é uma regra? Não é uma regra. Mas se você for pra esse caminho, verdade, você vai ter longevidade na corrida. De verdade. pouquinho em E pouquinho, vai ser, né? você vai conseguir sustentar, né? Sustentar, porque assim, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas começam muito empolgadas, dos 5 elas já querem fazer 10, dos 10 elas já querem fazer 21, e aí elas se lesionam, Exato. elas se Vai se machucam, machucar. né? A gente tem que tomar muito cuidado, que é assim, gente, a gente não nasceu, os primórdios lá atrás nasceram pra correr, né? Porque eles tinham que correr pra Caçar. caçar, né? A nossa geração, não. É tudo, Então, é tudo pronto. Então, assim, nosso Industrializado. corpo, ele vai querer sempre ficar na inércia, sempre vai ficar No querendo mais deitar no fácil. sofá, né? O mais fácil. Então, as nossas articulações, elas não são tão preparadas para isso. E eu acho que quando você vai fazendo as coisas com calma, gradativamente, você vai azeitando, preparando né? o teu corpo para aceitar Sim. aquilo. Então, assim, você vai chegar nos 21? Vai. Você vai chegar nos 42? Se é o seu sonho, vai. E eu super incentivo as pessoas a fazerem isso. Mas tenha paciência de novo no processo, né? Então, melhore o seu tempo no 5. Ela falou isso bem pra mim. Pra depois você querer subir. Aí eu falei, então beleza. Aí eu comecei. Então, eu falei, então vamos tentar melhorar. Aí teve um dia que eu fiz o 5K para 35. Eu falei, pronto, agora eu tô bem. E aí eu Tô um nojo. Tô um nojo. Tô um nojo. E aí eu comecei, então hoje eu vou fazer 6, então hoje eu vou fazer 7, mas não fui direto pro 10. Eu demorei pra fazer a minha primeira, eu nem sabia. Na minha cabeça, prova de rua, tipo igual o Let's, igual as outras várias corridas que existe, era só pra profissional, na minha cabeça, porque eu não tinha as informações que hoje vocês têm, né? Aham. E eu achava que assim, que eu não poderia nunca ir numa corrida dessa e andar. É o que todo mundo É o que pensa. todo mundo pensa, né? Então, assim, eu demorei muito pra participar de uma corrida de rua, Você né? achava que tinha que correr Eu achava 100%. que tinha que correr 100%, eu achava que era só pra profissionais, eu não tinha essa... E não tinha essas informações que a gente tem hoje, apesar de eu ter Instagram, não tinha essa coisa que é o Instagram hoje, né? Hoje em dia o Instagram... acessibilidade, né? Exatamente, né? Ele é uma porta de informações tão boas e ruins ao mesmo tempo, mas Sim. ele é uma porta de informações. E eu lembro que a minha primeira corrida foi de 8 quilômetros na corrida do Oba. Em Nossa. Campinas, quando eles Então, sua faziam primeira já uma foi corrida. de 8. Primeira já foi de 8, mas já tava correndo 10, já tava Ah, já tava mais avançada. já tava muito, eu demorei, acho que mais de 1 ano e meio correndo sozinha no condomínio pra ir pra uma prova pela primeira vez, porque eu achava que Quando era... você foi sozinha ou foi com Fui um com um colega? amigo do condomínio, que também começou a correr por causa de mim, assim, me Então, incentivado. ali você já tava influenciando a É, galerinha, mano. já. E aí ele começou a correr e nós fomos juntos na corrida do Oba pela primeira vez. E a corrida do Oba foi onde abriu as portas pra ser quem eu sou. Então, a corrida do Oba, a Van Agnello nasceu com a corrida do Oba. Por quê? Eu fiz a primeira corrida do Oba, eu não era ninguém, enfim, ninguém me conhecia também. E meu Instagram era fechado, só tinha amigos realmente que me conhecia. E aí eu participei dessa corrida do Oba, tudo, e todo mundo, mas as pessoas que me seguiam, que eram meus amigos de frequentar minha casa, enfim, eu já ter estudado comigo e tal, eles viram a minha transformação, o tanto que eu emagreci, porque eu postava foto de antes e depois, né, e eles viram. E aí eu lembro que uma vizinha lá do condomínio, uma amiga, e eu comecei a participar de outras corridinhas, assim, também, Circuito das Estações, que agora tá que legal, voltando. aham. Antigamente tinha Night Run, que era à noite, tinha Sim. balada. Então, tá voltando também. Tá Ela ficou um voltando. tempo parada, mas tá voltando. E eu fui fazendo essas corridinhas. E aí, o Oba fez uma campanha de seja embaixadora do Oba. Seja embaixadora da corrida do Oba. Conte-nos a sua história e seja embaixadora da corrida do Oba. E eu nem tinha visto essa campanha, nada, né? E aí, essa minha vizinha amiga, ela mandou pra mim um link. Ela falou assim, Van, no Facebook. Olha que legal essa campanha do Oba, eu acho que tem a sua cara. Conta a sua história, né? A sua história é tão legal do post, de como você começou e tal. E eu já tinha emagrecido nessa história toda aí, já tinha ido todos os meus 18 quilos. Eu perdi 18 quilos nesse trâmite todo. Uhum.
E só que assim, é engraçado que eu perdi 18 quilos, mas eu não treinava musculação. Porque a corrida, ela me picou de uma forma tão grande. E hoje eu falo para as pessoas, não façam isso, né? Você precisa fortalecer para você correr para sempre, para você ter longevidade. E infelizmente, eu aprendi isso com lesão. Eu tive que me lesionar para entender que era importante fazer musculação. Então, hoje Mas não tinha conhecimento. Não tinha então conhecimento. Não era culpa. Então, hoje eu falo assim, gente, faça musculação. Hoje eu perco treino de corrida, mas eu não perco treino de musculação, porque eu sei que é a musculação que vai me dar longevidade na corrida. E aí, ela mandou pra mim no Facebook, e eu falei assim, ai, que legal, tal, não sei o que. Ela falou, é até hoje, meia-noite, pra se inscrever. Eu falei, pô, não tô com tempo pra contar uma história, entrar lá, preencher aquele negócio, formulário e tudo. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. Resuminho aqui. Aí eu lembro que eu tava em casa fazendo um monte de coisa. Eu falei, gente, por que eu não participo, né? Vou tentar. Aí deu umas 10h30 da noite. Eu sentei lá no computador e fui preenchendo. Era uma anamnese gigante de informações, de quem é você, o que você faz, quando você tem, desde quando você corre, por que você começou a correr. E tudo digitado, né? Quando é falado é mais fácil, né? E eu contei minha história. E aí, a minha história foi escolhida entre 2.000 e poucas histórias. Uhum. Era pra ser. Era pra ser. Tudo é pra ser na sua vida, menina. E aí, eu fui escolhida pra ser embaixadora. Então, eram acho que 6 pessoas, se eu não me engano, se eu me recordo bem. E foi aí que também eu conheci a Pri Mengatti, que foi a minha sócia no Let's. Por muito tempo. Ela também corria. Ela era de Limeira. Ah, tá. Ela era blogueira lá em Limeira. Mas ela não estava envolvida com a parte com o Oba, do Oba. não. Aí ela também entrou, contou a história dela. Ela tinha urticária? Acho que urticária. E aí a corrida curou ela dessa urticária. E aí ela contou a história de que ela também emagreceu por causa da corrida. E aí ela foi chamada. E aí teve o dia da gravação, que a gente foi num estúdio, assim, também, fazer foto pro Oba. Comendo as coisas do Oba, tomando água de coco, fazendo tudo do Oba. A corrida deles era muito boa mesmo. Infelizmente, eles não fazem mais. E era em Campinas, saía da Arautos, saía da praça lá, enfim. Uhum. E aí, ela também foi embaixadora, foi lá que eu conheci a Pri. Então, isso foi em 2016, final de 16, então tem quase 10 anos já. Já fazia 2 anos que você corria. Já fazia 2 anos. Final de 2016, para a campanha da corrida em abril de 2017. Então, a gente se conheceu, eu e a Pri, em dezembro de 2016, quando a gente foi fazer as fotos da campanha, que aí eles começavam a lançar a campanha, usou nossas imagens Nossa, eu tava em banners de outdoor pela cidade, Que legal, sabe? imagina. Foi muito legal. E E aí, nosso Instagram era fechado. O meu Instagram era fechado. A Pri já era blogueira, mas a Pri era uma blogueira de moda também. Ela já tinha bastante seguidor e tal. Então, ela era dessa área. E eu era a Van Agnello com o Instagram fechado. E aí, o Oba fez esse pedido pra gente. Ele falou, a partir de hoje, né, no termo lá, era assim, se a gente aceitava abrir o Instagram, se fosse fechado, e mostrar o nosso dia a dia, nossa preparação de dezembro até abril para participar daquela prova. Uhum. E aí, beleza, eu aceitei tudo, abri meu Vamos Instagram lá, né? e comecei. Então, todo dia de manhã que eu ia treinar, oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o terceiro dia do treino para a corrida do Oba, que acontece no dia tal. Entra, faça a sua inscrição. E aí, óbvio, já vendia também a corrida para as pessoas irem correr. Então, assim, eu falo que tudo começou por conta do Oba, porque eu fui obrigada a abrir o meu Instagram e realmente começar a mostrar a minha história. Ele destravou. E a Pri me ajudou muito nesse processo também, porque como ela já era blogueira, ela já sabia um pouco das manhas, né? Ela já tinha um pouco mais de malícia nessa área. Então, ela uma maturidade, me ajudou bastante nisso. E eu lembro que quando acabou a corrida do Oba, que a gente foi na corrida e tal, eu falei assim, agora eu vou fechar meu Instagram de novo. Ela falou assim, não, você não vai fechar seu Instagram de novo. Olha quantos seguidores você ganhou. As pessoas gostam de acompanhar. Você tem toda uma... você tem carisma, né? A sua história de vida é legal, né? Já tinha aquela motivação, você já influenciava. E aí eu mantive aberto e continuei fazendo, né? Postando o meu dia a dia. E aí, isso foi 2017, né? Eu decidi fazer uma maratona. Tá vendo?
Olha, por isso que eu falo pra vocês que eu tenho propriedades pra falar, não faça, porque eu senti na pele, né? A velocidade de querer fazer, né? Em 2016, eu fiz meus primeiros 21 quilômetros. E foi ótimo, corri super bem. Mas foi rápido. Foi rápido. Eu comecei a correr em 2013. Se a gente for ver, foram 3 anos. Bom tempo. 2 anos e meio, vamos dizer assim. Hoje em dia as pessoas não, elas fazem muito mais rápido os primeiros 21. Com 2 anos e meio eu decidi fazer meus primeiros 21. Fui super bem, fiz abaixo de 2 horas, né? Normalmente pra quem gosta aí de tempo, né? Que isso é só um tempo, mas não deixa de ser uma corrida. Eu fiz abaixo de 2 horas. Quando eu terminei os 21, eu falei assim, eu quero fazer uma maratona. Porque a sensação foi tão boa, sabe? De correr os 21, que eu falei, imagina correr uma maratona. Falei, beleza. Meu professor, na época, falou assim, tá bom, só que você tá muito magrinha. Ele falava assim pra mim, você tem que ganhar músculo, porque 42K precisa de musculação músculo. zero ainda. Coisa, né? Zero. Fazia de conta que fazia musculação, sabe? Fazia daquele jeito. Fazia daquele jeito, sem acompanhamento, ia lá na academia, ficava mais no celular tirando foto do que treinando. E aí, tá bom, então tá, você quer fazer uma maratona? Vamos, isso foi em junho, a gente tinha 1 ano pra eu me preparar. Nesse meio tempo veio o Oba, nesse meio tempo veio a amizade Capri e tal, enfim, a gente começou a treinar juntas também. E aí, beleza, então tá bom, você quer? E aí, eu me lesionei, a minha corrida ia ser em junho, em Porto Alegre, em 2017. Eu me lesionei, eu tive uma lesão de trato iliotibial, você sabe o que é. E aí eu fiquei 3 meses parada, sem conseguir correr nem 5 quilômetros. Eu não conseguia correr, a dor era insuportável. Eu me lesionei numa prova em São Paulo, de 21 quilômetros. Por quê? Porque aí você já começa a fazer mais provas de 21, né? Não dá o o volume descanso. subindo, não dá descanso, era bem puxado. Intervalo. Eu fui viajar não é Campos do Jordão, Montes Verdes, e eu sou muito Caxias de planilha, e eu fui fazer a minha planilha num lugar que era pedra, trail, terra e, tipo, querendo correr num outro pace solo. forte, outro solo. Eu não tava com músculo suficiente pra aguentar aquele impacto, aquela coisa de torcer o pé toda hora. Foi aí que o meu trato inflamou. Eu não falei nada pra ninguém, nem pro professor, nem pro marido, nem pra Segurou ninguém. aquela dor Segurei a contigo. onda, porque, né? Não, então você vai ter que parar. O medo era de parar. Fui no domingo seguinte pra uma prova em São Paulo e aí deu super ruim, assim. Eu lembro que era uma prova que a gente saía do Pacaembu e chegava no Ibirapuera. Quando a gente chegava no Ibirapuera, as pessoas continuavam os 42. E a gente que tinha feito 21 tinha que pegar um ônibus pra voltar aqui pra onde a gente largou. Nossa. Não existe mais. A prova existe, mas não existe mais essa dinâmica. Eu não conseguia subir no ônibus. Nossa. A minha lesão foi tão forte que eu não conseguia subir. Eu lembro que até tenho ele até hoje no Instagram, a gente se acompanha, o Edivaldo. Ele me pegou no colo pra conseguir me colocar dentro do ônibus. Eu nem conhecia ele, era um corredor que tava lá. Ele falou, posso te ajudar? Porque o ônibus vai sair e você vai ficar aqui pra fora. Eu quero ir embora, eu vou te ajudar, que eu Ele quero me ir embora. ajudou a subir no ônibus. E aí, depois disso, eu fiquei realmente 3 meses parada e não fiz a maratona, né? Não fui pra primeira maratona. Mas Deus sabe de todas as coisas também, não era pra ser. Tudo aprendizado. Tudo aprendizado, aí fiz fortalecimento, eu postei o que aconteceu, aí eu conheci quem? A Bruna, que hoje é minha personal trainer, que hoje é a professora da minha assessoria de corrida, do Asas Team, que eu tenho uma assessoria de corrida também. Só que eu não dou aula, não posso dar aula, mas eu tenho a Bruna. Ela me mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte, ela falou, olha, se você quiser eu posso te ajudar nessa sua parte de fortalecimento. Ela falou assim, faça esses exercícios em casa com isso, com esses mini bands que você vai melhorar essa sua lesão. Glúteo médio, né? Quer correr? Você tem que ter glúteo médio forte. Se você não tiver glúteo médio forte, você vai se lesionar, né? O glúteo médio é o que segura e sustenta toda a sua base de joelho, né? Praticamente. Não, eu faço bonitinho. E aí eu conheci a Bruna nesse tempo. Comecei a treinar com a Bruna e falei, bom, então agora eu quero me fortalecer para fazer uma maratona só no ano que vem, só em 2018. Nesse meio tempo, eu já conheci a Pri, já comecei a treinar com a Pri também, e a Pri conhecia a Má
lá em Limeira, que eram bem amigas também. Uhum. E no ano seguinte, no ano de 2017 para 2018, eu fui embaixadora de 16 para 17. De 17 para 18, eles fizeram de novo essa campanha. E a amiga, e a Má Vidotti se inscreveu assim, mandou a história dela também, e ela também foi chamada. Então, aí que a gente se reuniu, porque os embaixadores antigos precisou ir lá junto com os novos, fazer a campanha, e aí a gente se aproximou. A Pri já conhecia a Má, que era da mesma cidade, e aí a gente montou esse trio, né, as asas tudo que a gente brincava, eu, a Pri e a Má. Então, a gente começou a treinar juntas, e aí decidimos fazer nossas primeiras maratonas juntas no Rio de Janeiro. Nós 3. Que top. E aí começou o treinamento, e aí a gente postava tudo junto, treino junto, tava junto, almoçava junto, eu ia dormir na casa delas pra treinar lá em Limeira. E aí a internet começou a movimentar, as marcas começaram a ver nós 3, e aí foi aonde a gente começou a receber convites para participar disso, daquilo, de eventos de tênis, eventos, e a gente começou realmente a ganhar corpo nisso. E aí a gente falou assim, a loja de Piracicaba, chamou a gente, me ligou, eu tava no avião, vindo do aeroporto, do Rio, da maratona, né? O Guilherme me ligou, ele falou, oi, Ivan, tudo bem? Que legal, tá podendo falar? Eu falei, eu tô aqui dentro do avião, mas tá dando pra falar ainda, tá? O pessoal tá entrando no voo. Ele falou assim, eu queria fazer um convite pra você. Ele falou, a gente tá inaugurando a loja aqui, eu queria que você viesse. Ele falou assim, e traz as suas amigas, ele falou, traz as suas amigas, que você não larga delas mais, assim, né? Uhum. Falei, tá bom, e aí eu fui na inauguração dessa loja, eu, a Pri e a Má. E aí, nessa loja, ele falou assim, por que a gente não faz um treinão aqui? Vamos fazer um treinão. Convida aí a galera, final de semana que vem e tal. E assim, foi muito rápido, assim, sabe? Então, tipo, a gente foi lá, sei lá, terça pra ser já no domingo o treinão. No sábado, enfim, no sábado. Meu, eu só sei que foram umas 100 pessoas na loja no sábado. Eu chamei, a Pri chamou, a Má chamou, obviamente. Todas nós éramos influenciadoras, né? E bombou, deu umas 100 e poucas pessoas. Eu lembro que ele tinha preparado um café da manhã, assim, pequenininho na loja, achando que ia vir 10, 15 mulheres, sabe? Ele falou, eu lembro que a gente saiu pra correr, ele saiu pra comprar as coisas. Meu Deus. Pra dar pra comer. E eu lembro que o aquecimento, a Má é fisioterapeuta, então ela podia, né? Ela fez o aquecimento em cima de uma cabine, não, tipo uma... Impraticável? Uma saveiro, não. Saveiro, tipo Caminhonete, saveiro, uma saveirinho, em cima da saveiro, carro. assim, um Na carro. calotinha dele. Na carrocinha. E ela fez o aquecimento, aí a gente foi correr tudo. Aí, quando a gente acabou, que todo mundo foi embora, ele virou e falou assim, por que a gente não faz um treinão, então? Vamos fazer um treinão legal aqui em Limeira. Elas tinham conhecimentos de lugares e tal. Uhum. E a gente falou, porque muita gente falou, nem fiquei sabendo, ninguém me convidou, nossa, eu nem vi, nem deu tempo de eu ver. Aí a gente anunciou com mais tempo um treinão, e eu lembro que a gente abriu 150 vagas. Em menos sei lá, de 2 horas, as 150 vagas esgotou. Aí eles Quem falaram, entrou. aí eles falaram, não, então vamos abrir mais. Aí a gente abriu mais 150, aí lotou. Era o quê? Era um treinão de corrida? Era um treinão de corrida, de 5 quilômetros, Uhum. na Fazenda Itapema, em Limeira. Aí eu lembro que eu tava viajando nessa época e o pessoal falou assim, e agora? Eu falei, gente, é muita mulher, não, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que vai ser, tal, não sei o que, eu sou sempre É muito pé no chão. hormônio. Aí eu falei, meu Deus, não, vamos colocar mais, vamos abrir mais 300, vamos ver, se der, se não der. E aí, realmente, a gente colocou 600 meninas. Meu Deus, no primeiro isso. No primeiro. Foi muito legal. Foi onde nasceu a camiseta oficial, que é o brasão, que ela é aquela preta, né? Com LEDs. As asas já nasceu lá. As asas nasceram, uma semana antes do... No primeiro já tinha. Então. Não, depois disso, desse primeiro de 100 e pouco na loja, pro de 600, a gente desenvolveu o logotipo do Let's Run Girls, né? Então, a gente desenvolveu. E como nós tínhamos vindo do Rio de Janeiro, a minha tatuagem eu fiz, eu e a Pri e a Má, nós fizemos tatuagem no mesmo dia a respeito dos 42 quilômetros. Eu e a Pri, nós colocamos uma asinha na tatuagem dos 42. E a Má, ela colocou o Cristo Redentor. Uhum. E aí, a gente tava nesse dia da tatuagem, o pessoal do design falou assim, mas o que vocês querem no logo? Eu falei, eu quero um brasão com asa. A gente falou que a gente quer um brasão que tinha os nossos nomes, inclusive, com asa. E aí, nasceu o brasão do Let's Run Girls. Que aí, agora só tá o meu nome, mas antes tinha 3 nomezinhos, assim, nossos nomes.
E aí ficou. Então ficou a asa tudo. Ficou esse jargão que a gente usava. E foi assim que começou os treinões do Let's. A gente chegou a fazer 4 treinões no ano. Nossa. 4 treinões no ano. Então, era Limeira, a gente fez em Piracicaba, já fizemos em Campinas. Então, isso aí foi crescendo, foi ganhando corpo. O Guilherme da loja, na ocasião, foi nosso sócio também por um tempo. Ele que ajudou a gente também, que me ensinou muita coisa, né? Muita coisa que eu sei hoje sobre organizar a corrida, foi ele que ajudou, que é o Guilherme da Chelsea Sports. Ele foi nosso sócio no projeto há muito tempo. E aí, depois começou a ficar muito pesado para ele também, né? Porque a demanda dele é grande, ele tem muitas corridas. Ele saiu, a gente tocou sozinho. Aí as meninas saíram e eu continuei com o projeto. E graças a Deus que eu continuei, porque eu tenho muito orgulho, assim, dessa história, dessa trajetória do Let's, que só ganha força, que só ganha corpo. Agradeço imensamente ao Shopping Park City, né, que abraçou essa causa. Muita gente fala assim pra mim, vem fazer, por que você não faz em Campinas? Por que você não faz, sei lá, volta pra Limeira? Porque assim, gente, a corrida, né, em si, a inscrição de corrida, como muitas pessoas pensam, não paga a corrida. A inscrição da corrida, ela vai pagar a sua medalha, a sua camiseta, a água do percurso, o staff que fica no percurso e a banana e a maçã que as corridas dão pra você. Juro por tudo que é mais sagrado. É isso que a inscrição da corrida paga. Um lado que a gente não sabe. É um lado que as pessoas não sabem. Caraca. O que faz uma corrida acontecer são os patrocinadores. Uhum. Né? Assim como muitos outros projetos, o que faz continuar acontecendo são os patrocinadores. Então, eu brinco muito, eu falo, gente, brinco não, eu falo muito sério até. Falo, valorize os patrocinadores de prova. Quando a prova ela é incentivada pelo governo, beleza. Você consegue ver quando a prova é incentivada pelo governo. O governo dá um aporte bem grande, então, assim, você consegue ter um valor melhor. Se entra patrocínio, melhor ainda, né? Uhum. Mas não é o caso do Let's, por exemplo. O Let's é eu atrás de patrocínio o tempo todo. E é você ali na frente. Eu na linha de frente, falando com cada patrocinador. Quem foi o primeiro patrocinador que você foi falar? O primeiro a gente fez em Limeira, né? Não foi o Oba? Não. O Oba ajudou depois com... O Oba ajudou, porque a primeira etapa que nós fizemos foi em Limeira. Então, em Limeira, nós tivemos a Farma VIP, que é de Limeira. A Dona Cida do Pão de Tapioca, que abraçou, foi junto com a gente, dava o pão de tapioca no café da manhã. Ah, que legal. O Oba ajudou com as frutas, né? Entrava com as frutas, tudo, com a parte disso. O Oba foi parceiro nosso. A Rupi entrou também muito tempo com a gente, fez umas 4 etapas seguidas com a gente. A Ricam Meias também abraçou, logo foi um dos primeiros patrocinadores que a gente tivemos. E quando você apresentava o projeto... o primeiro eu acho que é mais complicado, né? Porque, tipo, não é palpável. Tipo, você não tem como. A gente não tinha números, né? A gente tinha, assim, os treinões que estavam acontecendo, né? Mas a gente tinha uma projeção do que ia acontecer, até porque o Guilherme já trabalhava com corrida, né? O Guilherme é um dos maiores organizadores de corrida aqui da região, né? Da Chelsea Sports. Então, ele tinha um know-how muito grande. Então, por isso que eu falo que um pouco que eu sei, realmente aprendi com ele. E aí, o patrocinador, porque assim, montar a estrutura da corrida é muito cara. As organizadoras, tipo igual o Guilherme hoje, o Guilherme da Chelsea, né, um exemplo, ele já tem as estruturas, é dele. Então assim, aquele palco gigante é dele, o backdrop é dele, o pórtico de largada é dele, às vezes os gradis que estão aqui é dele. Então, tudo aquilo, obviamente, ele tem 20 anos, né? Ele foi comprando isso com o tempo, então ele já não precisa mais alugar. Quando você chega nessa fase, posso dizer pra você que, assim, se ele não tiver um patrocinador muito grande, ele não vai precisar pôr dinheiro do bolso. Isso eu posso te garantir. Se sobra, às vezes não sobra, tá? Até dentro das corridas dele mesmo. No meu caso, eu não tenho nada, né? Eu não sou organizadora de corrida. Eu tenho a minha corrida, que é a Let's Run Girls, que é o do meu projeto. Então, eu não tenho essas estruturas. Então, assim, eu não tenho palco, eu não tenho... É tudo alugado. Não tenho gradil. Cada cone que você vê na corrida é locado. Nossa. Entendeu? Então, é muito custo. É muito custo fazer uma corrida.
É muito custo. Então, assim, às vezes as pessoas me ligam e É falam por assim... amor, né? É por amor. É É por o que eu amor. falo assim, ó. Graças a Deus, nesses anos todos, tá? Eu nunca tive ai, meu Deus, preciso de empréstimo, preciso meu marido. Não. Graças a Deus, as corridas se pagaram. Mas também eu nunca falei assim, meu Deus, deu lucro. Entendeu? Isso eu vou ficar rica. Meu Deus, dessa vez eu vou conseguir Nossa. investir em alguma coisa. Do tipo assim, então eu vou investir em quê? O que será que eu posso comprar? Será que eu compro um backdrop? Será que eu compro um palco? Será que eu... Mas aí, gente, eu tenho que ter lugar pra guardar. Não adianta eu comprar, eu não tenho um barracão pra guardar isso. E levar, né? também E a logística de como levar, então, assim, transporte. E outra, não adianta eu comprar, quem é que vai montar? Eu tenho que ter um montador. Né? Então, no meu caso, então tudo é alocado, sabe? Tudo que vocês verem na corrida lá é alocado. Então, isso gera um custo muito alto para o organizador da corrida. Então, assim, uma Iguana da vida, que é a maior organizadora de corridas em São Paulo, por exemplo, eles devem ter tudo já também. Então, isso é deles, né? Aluga uma coisa ou outra? Aluga. Às vezes, você vai fazer uma corrida que você precisa de 200 cone. Às vezes, você só tem 100, você tem que alugar 100, entendeu? Então, assim, é muita coisa envolvida, é prefeitura, Sim, é fechamento de é coisa rua, mesmo. é mudança de quanto- linha de ônibus, Nossa, sabe? porque tem que Fecha mexer a em rua, tudo. Mexe em tudo. Então, assim, é muito difícil organizar uma corrida de rua. É muita preocupação, é preocupação com a vida de vocês que estão lá, né? Então, assim, a né? segurança agora, né, existe, sempre existiu, obviamente, mas não era obrigatório, que é a CBAT. Então, você precisa ter o permit para fazer as provas acontecerem. Até então, não era obrigatório. Então, algumas provas tinham ou não tinha. O Let's teve, né, o permit esse ano. Não sei se você viu, tinha uns caras com umas plaquinhas notando quem chegava, com um caderninho na chegada. Sim. Eles são da Federação Paulista de Atletismo. Então, a prova tem que ter esse permit. É caro pra caramba. Você paga. E aí tem taxa, então, assim, tem uma série de coisas, né? Tem, dependendo da cidade que você vai, a largada é 5 horas da manhã. O agente de trânsito, você tem que pagar a hora extra, porque é num domingo, 4 horas da manhã. Então, esse honorário dele é o organizador? Que Por faz isso, o acerto? por isso que certeza. tem as taxas, entendeu? Porque tudo vai envolvendo isso, sabe? O pessoal da INDEC, o pessoal do CT, dependendo da cidade que você tá, né? Então, quando você começa a organizar a corrida, você vê que o sapato é apertado. É bem apertado, sabe? E aí você começa a ver algumas reclamações, algumas coisas assim, as pessoas não têm a mínima ideia do que é organizar uma corrida, né? E olha que eu tô falando da minha, que é pequenininha, tem 1.600 pessoas, 5 e 10 quilômetros, e os 10 quilômetros é 2 voltas no mesmo percurso. Porque quando você estende 10 quilômetros mais longe, você tem que ter mais staffs, mais cone alugado, mais fechamento, mais agente de trânsito. E o problema começa a aumentar mais. 21K, então, meu Deus, 42... Ó, eu me arrepio, imagina. sabe? Eu falo, gente, o Let's tá ótimo assim. Eu amo a corridinha do Let's 5 e 10. A mulherada do Let's que quiser desenvolver, correr 21, vai pra outra prova. Eu acho que assim, mas vai no 21. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você gosta dessa energia, é ir lá pra entretenimento, é pra estar junto com a galera. Sim, Acho depois a gente tem aula de zumba, né? Não é gostoso? É isso. Então, assim, não, eu falo, gente, você pode rodar em várias cidades. Vou falar uma verdade aqui e eu tenho certeza que o que eu tô falando é verdade. Essas coisas de ter zumba em prova, nananana, quem inventou isso foi o Let's. Não tinha na região. Caraca. Não tinha, entendeu? Depois foi Ctrl+C, Ctrl+V. Depois foi Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí você começou a ver as provas femininas até de São Paulo imitando, porque era super... Gente, eu falo porque eu participei de várias provas femininas antes de ter a minha. Eu ia pra São Paulo correr, antigamente chamava W-Run, é isso? A maior lá de São Paulo. A gente chegava, corria, pegava a medalha e acabou. Embora. Finish, acabou. Você trouxe um diferencial, Entendeu? né? Então, assim, pegava a banana, o Gatorade, enfim, alguma coisa que dava lá.
E aí... Você foi lapidando, eu colocando. fui lapidando, Eu coisa quero do deixar. interior. E aí eles foram. Aí hoje tem. Hoje tinha até uma mocinha lá do aquecimento. Mas o que acontece? Às vezes o aquecimento é aqui, a largada é tão longe que você nem consegue aquecer porque você já tem que ir pra largada. E isso acontece muito nas provas de São Paulo. Muito, gente, muito. Tipo assim, ó, as provas que é no Parque do Povo, por exemplo. Você vai no Parque do Povo, que é numa praça. Aí lá tem o aquecimento, tem a arena. Você anda quase 1,5 km pra chegar na largada. Nossa. Então, muita coisa. é diferente do LEDs. Todos os LEDs eu tento manter meio que largada e pórtico e palco perto. Óbvio que se eu começar a crescer muito, não sei se isso vai conseguir manter, mas assim, o máximo que eu posso para dar tempo de você curtir lá aquele momento do aquece, aquele momento do dança, primeiro para depois ir pra largada, né? Que tira até o nervosismo. Tira o da pessoa, nervosismo, aquela dá relaxada. relaxada, sabe? Muito bom. E é muito legal que o Let's também vai as meninas que correm forte, as meninas que gostam de pódio, né? Porque tem premiação pra categoria, tem premiação pra geral. Então, as meninas que gostam também dessa coisa forte, tem que ir no Let's também, porque o troféu, inclusive, é lindo, né? O troféu sempre vai na mesma base aí da medalha. As medalhas do Let's são Tudo sempre lindo, bonitas, gente. sempre eu tô colorido. ansiosa pelo ano que vem. E ano que vem tá lá, já tá tudo certo pra acontecer em março. Anota na agenda aí, Let's and Girls em Lindo seu março do ano que projeto. vem. Obrigada. É maravilhoso. Obrigada. Sim, eu falei, gente, precisamos absorver o conteúdo e a história dessa linda Foi assim mulher. que aconteceu, foi assim que começou, assim que nasceu a Van. E a marca, inclusive, Isso que que eu ia tá... falar agora. Verdade, a Ô, Van, marca. até eu entrei no seu Insta, né? E pelo seu Insta eu vi a marca, né? Eu falei, uau, que é isso? Eu falei, ela pensou até nesse detalhe, que é uma necessidade. Daí eu achei super legal a questão da bermuda, pra gente, porque pra poder usar a sem gente calcinha. assa, fica marcando. Eu falei, cara, que isso? E fala dessa sua marca, mulher. Por Assim, favor. ó, o Let's Girls Sport, ele nasceu, na verdade, depois que as meninas saíram, a gente já tinha algumas peças de roupa que nós vendíamos, principalmente quando tinha Let's. Então, quando tinha Let's, a gente pedia, faz tantas bermudinhas, faz tanta camisetinha, mas era assim, era a bermuda que todo mundo tinha, que outras lojas tinham, que a gente só punha etiqueta. Não era nada desenvolvido, mas não eram ruins, eram boas também. Quando as meninas saíram, e aí a gente não conseguia ter uma dinâmica de... Como eu posso explicar? Delas venderem bem, porque elas tinham parceria com Trackfield, elas tinham parceria com Live, elas tinham parceria... Então, assim, elas não podiam ficar divulgando tanto, né? a roupa do Let's. Eu falava, né? Entendi. Fica difícil. E era muito difícil até a questão de patrocinador, porque assim, às vezes uma fazia para uma farmácia, a outra fazia para outra farmácia, e a gente punha um patrocinador no Let's, mas elas não podiam falar porque elas já eram parceiras de outra empresa. Então, gente, era muito complicado, sabe? Era uma fase assim, falava, meu Deus, eu quero pôr esse patrocinador aqui, eu não posso, porque, né? Como é que vai fazer? Sim. Não posso ferrar com o contrato delas, que era só delas, que elas ganhavam sozinha, né? Pra pôr um aqui que vai ser dividido em 3 e se sobrasse, né? Só pra ver. E aí, quando elas saíram, eu me vi livre. Porque eu não tinha... se eu tivesse que desfazer alguma parceria minha pra ter a minha marca, eu tava disposta a desfazer, entendeu? E aí, foi onde nasceu Let's Girls Sports, porque as bermudas antigamente vinham com Let's Run Girls. E eu não queria ficar só presa a run, ou essa frase run, eu queria sports, né? Sim. Tanto que eu fiz um tempo moletomzinho, aerolook, looks mais casuais. Eu tenho pijaminha com escritas de corrida, né? Eu não tenho só as roupas de correr. E aí nasceu Let's Girls Sports. A bermuda foi assim. Sempre que eu vestia algumas bermudas, eu tive parceria com várias lojas de bermudas nessa época. E eu falava assim, dessa eu gosto isso, e dessa eu gosto isso, e dessa eu gosto isso. Puta, as 3 podiam se reunir e fazer uma, sabe? Tipo assim. E eu sempre tive isso. Eu falava assim, mas eu gosto dessa porque ela não usa calcinha. Mas eu gosto dessa porque o cos é menos, não tem elástico. Eu gosto dessa porque tem mais bolso, sabe assim? E quando eu falei assim, quer saber, eu não quero ir numa loja que chama Private Label e colocar minha etiqueta. Entendeu? Eu quero
ir num estilista. Como sempre foi, né? Mandar fazer desenho, é isso que eu quero, né? Um molde e tal. E, gente, assim, olha, eu gastei com peça piloto, porque quando você vai no estilista, que ele vai desenhar tal, você vai mandar pra confecção fazer. Pra chegar na bermuda que eu queria, que era como eu queria, eu gastei muito, assim, porque e eu tenho um monte dessas bermudas em casa, porque, fabriquei, manda pra eu correr. Eu falava, tá pegando em tal lugar. Não, não pode ser. Manda outra, muda isso. Agora essa aqui tá caindo. Descarta. Agora muda a barra, tá garroteando, tá não sei o quê. E, tipo, eu deixei o povo... você mesmo que fazia o teste. Eu mesma que fazia. E aí, toda vez que eu falava, gente, tá vindo a bermuda, cadê a bermuda? E eu falava, puta, vai ter que esperar um pouco mais, porque não tinha dado certo os moldes, né? Até que chegou no molde final, depois de muito teste, de muita chatice. Eu sou chata pra caramba. A gente chegou no teste da bermuda, do molde. Então, assim, ela tem um misto aí de várias marcas, tá? Só que ela é minha. Eu que desenvolvi, eu que desenhei, eu que tirei, eu que pus, eu que... E, assim, não peguei molde de ninguém, então, eu que fiz mesmo. Então, algumas coisas já nesses 2 anos, eu já mudei de novo também. Porque eu falo que, assim, eu testo o produto, eu corro. Eu uso. Eu vi, né? As suas fotos. Então, curiosa assim, pra ver agora. Então, assim, eu entrei no Insta você dela, consegue, vi a marca, você consegue não usar a calcinha. Tem muita gente que fala, eu não consegui ainda tirar a calcinha, eu tenho medo, tenho vergonha, né? Mas dá pra usar com calcinha também. Mas eu falo, gente, a hora que você coloca sem calcinha, quando você abre a sua gaveta, que você fala assim, agora eu vou treinar. Que você abre a gaveta, tem uma amiga minha que fala assim, é um inferno. Porque eu abro a gaveta... Eu vou só na sua. Aí tá suja. Quando eu vou abrir, eu falo, compra mais. Eu falo compra pra mais, ela, né? caramba. Cadê o estoque? E ela fala assim, não tem aqui. Aí eu não quero pôr aquela, porque eu tenho que pôr calcinha. Eu não quero mais pôr calcinha. Porque você vai ver o canto que deixa de te incomodar a calcinha, sabe? Quando você começa a usar a bermudinha do Let's. E não marca. Mas eu tô no meu final de menstruação. Eu tô ovulando. Não vaza. Não se preocupe, porque ela tem um forrinho que te protege, que te dá essa segurança, entendeu? Então, Nossa, assim, e esse forrinho... Tecnológica. E aí, eu desenvolvi também o macacão, que é uma das peças que eu mais amo correr, porque o que eu falo que o macacão é fácil, você vestiu, você tá pronta, você não tem que combinar a blusa, né? Ou, às vezes, a camiseta, você tá correndo, aquilo vai te incomodando um pouco, e eu falo que o macacão, você fica embalada a vácuo, você fica bonita, sabe? Você fica magra, estruturada, nada mexe, sabe? Nada que um belo macacão não resolva. Sabe, você fica... Todo mundo que veste fala, nossa, como eu fiquei bonita. Eu tô na minha paz. E aí, é isso, gente. Nasceu o Let's Girls Sports. Eu não tenho grandes estoques, né? Então, tipo, tudo meu é muito pequeno ainda, né? Eu sou pequena em tudo ainda, eu falo. Mas, quem sabe, eu não vou ser grande um dia, assim. Eu falo que as pessoas não conhecem o meu produto. Porque se conhecer... Elas vão querer e vão querer. Olha, chamou a minha atenção. Eu sou muito chata. Eu entrei lá no seu Insta, já fui na sua loja, já olhei lá tudo, o site. Achei tudo lindo. Que bom. Eu vi você vestindo as suas peças, eu vi você lá. Eu não uso, assim, hoje... Acho que amiga, você correndo junto, eu vi o item, ela no bolso, eu falei, olha que bonitinho, o movimento, tudo ali. E eu falei, nossa, ela pensou em tudo mesmo, né? Danada essa mulher. O macacão, pra você ter uma ideia, ele tem 4 bolsos, né? Dois aqui e mais 2 aqui atrás. Então, ele tem 6 bolsos, o macacão. Muito legal, porque aí você coloca a chave, você vai correr. Parou, estacionou o carro. Você vai deixar, não tem onde deixar. E assim, cabe uma garrafinha grande. Até essas garrafas de 500ml cabe no bolso. Eu vi na foto. Não mexe, a bermuda ou o macacão não fica escorregando quando você vai pondo bastante. Olha lá, que o diretor colocou. Esse é o site, né? Muito Tá vendo? obrigada. Celular super grande, né? No bolso. Nossa, é lindo, lindo. Olha essa cor. Tá lindo esse vermelho. Esse vermelho tá um arraso. Aí tem os pijaminhas, tá vendo? Aí tem as camisetas das etapas do Let's também, que a gente coloca pra vender. São, olha assim, essa a laranja e a rosa é das etapas anteriores do shopping. Então, eu gosto também de fazer o combinandinho. Então, tem como comprar. Tem como comprar. A gente ainda tem algumas camisetas. Olha esse, que lindo. Lindo. Então, se vocês puxarem o zoom, vocês vão ver uma bolinha.
Então, por que tem essa Lindo, bolinha? gente. Pra não, eu falo que era não cortar o que já é rachado. Ah, tá. Entendeu? Arrasou, eu quero. Porque às vezes você coloca o shorts que tem aquele risco no meio. Faz a divisão, Faz né? a divisão do que já é dividido. É. E não é bonito. Eu não acho bonito. Tem E a menina, gente gosta tem menina de... na academia que faz de propósito, que ela puxa até pra dividir Não, mais, né? Aham. Mas não é o meu né? caso, eu não gosto. Então eu falei, a bolinha, ela te dá essa sensação Que de... legal. Por isso que dá pra usar sem calcinha, Não, entendeu? eu quero Arrasou. já. Eu já quero. Já Não, vou entrar lá, já vou vamos, adquirir minha vamos. peça, Vamos fazer um gente. cupom de já desconto vou... pra vocês. Já faz o cupom de desconto, a gente Arrasou. coloca lá, gente. Let's Go Sports. Muito da hora, Nossa, muito que show. legal. Parabéns. Gente, que E gostoso. aí, você viu? Então, assim, a minha vida toda ela é em volta da corrida, né? O meu trabalho no Instagram é em volta da corrida. Literalmente, você vive pra isso. Vivo pra isso. As roupas é pela corrida, o Let's Run Girls é pela corrida. E tudo isso foi nascendo, obviamente, porque assim, quando lá atrás, tá? Eu vou ser muito sincera, quando a gente começou o Let's, era realmente, como posso dizer, um encontro pra ter amizade e tudo. Só que, como eu falei, de todo mundo, até de quando o Guilherme também era o nosso sócio, eu era a única que tinha mais tempo, mais disponibilidade. Porque eu trabalhava com eventos na época, mas com eventos corporativos. Uhum. E então eu conseguia trabalhar de casa e eu colocava as meninas para trabalhar para mim. Então, tipo assim, vai ter uma feira de tecnologia e a Dell precisa de 10 meninas. Eu arrumava as meninas, mandava pra feira. A feira do automóvel, eu arrumava. Então, assim, eu tinha um pouco mais de tempo. Uhum. Então, eu dispunha de muita energia mesmo. Quando eu comecei a ver que eu precisei parar um pouco de fazer isso aqui, de ir atrás de menina, de ir atrás disso, de ir lá ver, supervisionar a equipe, nananana, eu falei assim, eu tô deixando de ganhar. Então, eu preciso fazer alguma coisa realmente pro prazer, aquilo que enche meus olhos, aquilo que enche meu coração, mas eu também preciso fazer disso o meu trabalho, Sim. né? Não é filantropia, nunca foi, né? Então, foi onde eu comecei a falar, não, eu preciso fazer do Let's realmente o meu trabalho, eu preciso viver disso, porque se eu Sim. quero viver disso, eu preciso fazer com que isso pague pelo menos as minhas contas, Os boletos. os meus boletos, as minhas idas pro shopping, vários estacionamentos de shopping que eu tenho pra pagar, em várias reuniões que eu vou, né? Então, tem tudo essa coisa, Cobra né? meus custos, né? Exatamente. Então, assim, eu não cheguei no patamar de falar assim, eu vou viver disso, mas eu quero viver disso. Eu quero realmente dedicar mais o meu tempo, mais a minha vida realmente pro Let's Run Girls mesmo. Que linda. Parabéns. Porque eu sei Congratulations. que muda a vida das pessoas, assim como a minha foi transformada e mudada. Quero correr junto com você, senão a gente... Cara, eu ainda tô Olha, depois que eu evoluindo. fui na primeira vez, eu nunca mais quis parar de correr. Olha só. Eu tava iniciando, né, Li? Que eu falei, Li, eu vou na minha primeira corrida, tô nervosa. Só que, igual eu falei, né? Tô falando muito pessoal. Eu sou da musculação, eu vim da musculação. Sim. Só que a corrida... Eu falo que a musculação, ela vai te dar longevidade também, ela vai te dar corpo, né? Ela vai desenhar o teu corpo. Sim. Mas a corrida, ela vai te dar Eu acho que mente. e alegria, Tudo. sabe? Ela vai te dar amizade. Com certeza. Porque você não vai numa corrida sem ficar sem conhecer alguém. Mas Uhum. eu sou desse tipo que esse grupo que nós, inclusive, sexta agora, dia 1º, Taquaral, galera, verdade, às 7 pessoal. horas da manhã, Que hein? legal. Lá na portaria do kart, 7 da manhã. Eu sou aquela solitária. Eu sempre gostei de correr sozinha. Então, o grupo e essa interação é um aprendizado. E é gostoso. Eu tô aprendendo a lidar com essa questão. Sim, Tem sim. te ajudado até nisso, né? Sim. Assim, eu treinei muitos anos sozinha, assim, no meu condomínio. Eu já cheguei a fazer 36 quilômetros em volta de 1.200 sozinha dentro do meu condomínio. Uau. E mesmo tendo Let's, tendo as meninas. Então, assim, eu acho que tudo é fase, sabe? Tem fase que você fala assim, eu quero treinar um pouco mais sozinha, porque eu preciso manter um ritmo um pouco mais forte. De repente, se eu for aqui, eu vou ficar conversando, não vou focar tanto. Então, assim, eu acho que tudo é fase. Então, assim, tem essa parte do sozinho, do solitário, mas você nunca vai estar sozinho. É muito engraçado isso, sabe?
Então, na corrida é assim também, né? Às vezes você vai pra correr, fazer sua prova, e às vezes você vai pro for fun, pra correr com as amigas, pra incentivar as amigas, né? Então, eu falo que a corrida, ela muda a sua cabeça, ela muda a sua forma de pensar. E eu brinco que assim, ó, se com a corrida básica, né, que é 5, 10 e tal, você já tem uma transformação de vida. Quando você faz 21 e quando você faz 42, então, gente, quando você faz 42, sabe aquela coisa assim, você não tem mais medo de nada. Sou intocável. Sabe assim? Você fala assim, Intocável. Pode Nossa, vir. eu não tenho mais Imagina. medo de nada, pode vir. vir. Você sabe que eu tava Já ganhei o conversando escudo com... da Mulher Maravilha, né? Eu estava conversando com um CEO de uma empresa e ele falou assim, que ele ama quando ele pega o currículo das pessoas e vê lá maratonista. Nossa. Por quê? Porque Porque são pessoas resilientes, são pessoas determinadas, são pessoas disciplinadas. Que vai agregar no time. Que vai agregar no time. Então, e a maratona faz muito isso com você, realmente. Ela te deixa mais motivado, mais disciplinado. Aquele ser teve um mindset já. Total. E aí A corrida faz isso com a gente, então, assim, ó, né? uma dica aí pra quem tá procurando É. emprego. Se for maratonista, põe no seu currículo que é maratonista. Vale a pena usar. Vale a pena usar, exatamente. Maravilha. Olha lá, quanto tempo a gente conversou? Olha, 1h24. nem parece, Eu tá falei vendo? que era 1 horinha. Não tem como. Não tem como que como, a gente vai gente, fazer não, um bate-papo ai, rápido, gente, gente? E ficou um monte de história pra trás, tem com muita. toda certeza. Hoje a gente falou só vamos absorver, vamos só absorver. É, Eu hoje tinha a gente muitas queria te perguntas. conhecer. Eu falo demais, né? Mas a gente Conhecer marca um a segundo encontro. Vamos marcar. Foi proposital. E lá, e Entendi. o ano que vem vamos se organizar pra entrevistar, quero já na semana, tipo, já Sim, fazer as chamadas, né? Vamos vamos compartilhar. Não, ano que vem aí, a gente vai levar a equipe tudo pra Então, sua a gente corrida. vai Por lá. favor, é isso aí. Vamos fazer um cupom Nossa, também. meu Deus. Do Agora Vai Podcast, entendeu? Vai ter cupom do Agora Vai Podcast. Vambora, mulherada. Vamos Bora. agitar. Vamos agitar. Vamos levar o São Domingos todo. É Vamos daqui todo a mundo. galera? É? Aqui Então tem o pessoal bora. de fora também, que vem de outros bairros de Campinas. Que hein? legal, A gente. gente faz um catadão aqui em Campinas. Não, vamos junto. A gente Vamos se junto. O junta. que vocês precisarem, tô à disposição. E eu gosto muito de ensinar, de falar. Tem muita gente que me liga, que me pede ajuda. Ah, eu vou fazer tal coisa, não quero. Entendeu? Eu tenho certeza. E assim, no motivada. Instagram também, eu sou super solícita, eu respondo todo mundo. Uhum. Eu não, assim, eu não vou dormir sem responder as pessoas. O meu Instagram é muito raro. Muito raro. Que top. É. Até isso eu também tenho que copiar. Eu tenho respondo que- todo mundo. Lindo. É. A dona Eliana tem uma... É, eu tenho um problema em responder rápido. É. Por isso que ela quem cuida. Só se Ela cheguei que muito cuida. tarde. Igual hoje eu vou chegar muito tarde, amanhã eu vou acordar cedo que eu tenho corrida. Mas assim, gente, eu sempre tiro um tempo do meu dia realmente pra entrar no Instagram e responder as pessoas. Porque eu acho que isso é importante, sabe? Eu É. acho que eu construí isso, as pessoas esperam por isso, elas gostam disso. Uhum. E às vezes tem coisas lá assim, do nada, só tem um coraçãozinho ou só tem um parabéns, mas eu sempre abro, porque eu sei que de repente tem uma mensagem importante lá que eu precisava ler. Tem alguns testemunhos, sabe? Nossa, o que você falou mexeu comigo. Nossa, por causa da sua vida aconteceu isso comigo. Então, e isso vai me alimentando. E é isso que me faz continuar no Instagram. Porque não é fácil também. Essa vida do digital não é fácil. Imagina. Ser pública, né? Não é fácil. Eu sei. Porque a gente absorve também muita coisa e a gente é uma esponja, na verdade, né? Uhum. E são coisas que vêm pra gente que a gente nem sabe. Porque a gente não sabe quem tá olhando a gente, quem tá Exato. vendo, quem tá acompanhando, Exato. né? E assim como tem gente do mal, tem gente do bem, Sim. obviamente. E tem todo mundo que tá lá, né? Ou até mesmo aquelas pessoas que nem imagina que ela tá te fazendo mal, mas tá. Né? Então, assim, não é fácil. O mundo realmente digital não é fácil. Eu, graças a Deus, eu acho que eu não sei se acho que eu nunca tive hater, nunca tive ninguém que me ofendesse, que entrasse numa foto e ofendesse. Teve uma foto de 46 anos, o menino brincou, falou assim: ah, tá velha. Essas coisinhas, Umas mas cutucadas. Umas brincadeirinhas. Só cutucadinha. velha a gente tá mesmo, né? Mas tudo bem. Velha na menopausa, sofrendo, calorão, tudo Oh, que vocês meu puderem Deus. imaginar, mas tá tudo bem. Então, mas assim, nada assim que ofendesse, que me magoasse, que me deixasse preocupada, sabe? Ou que fosse contra aquilo que eu falei ou que eu postei. Uhum. Então, graças a Deus, eu acho que... Eu também não sou tão grande, né? Eu acho que as pessoas que são maiores aí, que tem 500 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, eu acho que são um pouco mais atacadas, né? Mas eu nunca tive problema. Então, assim,
às vezes a gente fala assim, de desistir do Instagram, é mais pela exposição mesmo, né? Que a gente, não dá pra não expor a sua vida pessoal. Acaba misturando tudo, né? Porque eu sou muito eu sou o que eu sou aqui com você. Se você me ver na rua, eu vou estar do mesmo jeito, eu vou ser eu sempre. Então é muito difícil. Quando você não é um personagem, é muito difícil separar a vida pessoal e o profissional e o Instagram. Então o meu é um bololô só. E é isso. Linda, parabéns. Obrigada, Vamos marcar a nosso segundo bate-papo aqui pra gente continuar. Vamos. E aí a gente vai que vai. Vamos de novo. Mas Queria marca mais uma agradecer horinha o nessa agenda. carinho. Obrigada mesmo. A gente que te agradece. Amei o estúdio, super lindo. Fiquei muito emocionada com essa história. Obrigada. Nós que agradecemos a sua presença. presença. E essa história também é muito linda. Tem que falar mais, tem que postar foto de depois. Esse projeto é por conta disso. Porque as pessoas não se acreditam nelas mesmo, né? Então a gente precisa mostrar que é possível, que é possível. Né? Assim como eu, assim como você, né? Passamos pelo processo. E temos os profissionais aqui da educação física para agregar com conhecimento, né? Com conhecimento, pra Exatamente, ajudar. né? Parabéns. E vamos que vamos. Obrigada. Muito obrigada, gratidão. Obrigada a vocês. É isso, né? Não hoje. queria acabar, não. Hora de dar tchau, gente. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Obrigada. Vamos curtir, compartilhar esse episódio aqui, essa história. Sim. Corredores, quem quer começar. Aí, ó. Um conteúdo galera. top, de qualidade. E lembrando que sexta-feira agora teremos nosso grupão de corrida no Taquaral, aqui em Campinas. Dia 1/5, 7 horas da manhã. Corrida / caminhada, né? Eu não corro. Não caminhada. tem desculpa. Vai caminhar com a gente, então, pra incentivar vocês. O link do WhatsApp do grupo está no nosso Instagram. Entra lá. Certo, gente? Valeu, muito obrigada. Obrigada, Van. Obrigada pela presença, Van. E agora? Vai! Agora vai! Fechou.